CNN e a Rádio Itatiaia apresentam a partir de hoje os resultados da segunda rodada do maior raio-x do torcedor. Feito pela Quest Consultoria e Pesquisa, o levantamento entrevistou entre 27 de abril e 1º de maio 6.373 torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. Em instantes, os primeiros dados para você aqui no Rádio Esportes. Vamos chamar o Felipe Nunes, que é diretor da Quest, está com a gente. Agradecemos a você pela presença, Felipe, para explicar para a gente detalhes sobre essa pesquisa. Tudo bem? Eu é que agradeço o convite. Prazer estar aqui de novo para falar da segunda rodada, né, da pesquisa que foi realizada agora, muito recentemente, e que tenta descobrir, revelar quais são os hábitos, né, de consumo, as preferências, as opiniões do torcedor de futebol no Brasil. Uma pesquisa muito completa, uma pesquisa muito abrangente e que traz neste ano uma novidade que eu acho que é bastante reveladora, né? Além de fazer a pesquisa como fizemos no ano passado com a população que tem mais de 16 anos, portanto, vamos dizer assim, os jovens e adultos, esse ano a pesquisa vai mostrar as preferências de futebol da meninada, ou seja, das crianças, e os dados são bastante reveladores. Claro, alguns padrões confirmam aí a expectativa que as pessoas têm a noção, né, de torcidas, etc. Mas há algumas novidades que acho que a pesquisa vai trazer e apontando já na direção de como é que fica esse futuro do futebol brasileiro. Portanto, uma pesquisa que vai ajudar muitos clubes, os dirigentes, a pensarem o futebol, a discutirem o futebol de maneira técnica e objetiva, e uma pesquisa que vai ajudar, claro, o torcedor a pensar sobre o futuro desse esporte que é ainda a paixão nacional. Felipe Nunes, vamos pontuar as vantagens dessa pesquisa, os fatores de destaque que você traz pra gente. A maior vantagem dessa pesquisa é, primeiro, a possibilidade de compreender a variabilidade, a diversidade do futebol no país todo, né? A gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é muito forte, com clubes que têm aí torcidas no país todo, mas a gente começa a entender como é que essa disputa de torcidas também passa a se dar fora desse eixo, né? Como é que os times mineiros, os times gaúchos, que são muito fortes, né, dentro dos seus estados, como é que eles começam a ganhar visibilidade em outros espaços, como é que se dá a disputa de torcidas no Nordeste, no Norte do Brasil, no Centro-Oeste. Então a capacidade de analisar essa dinâmica no país, eu acho que ela é fundamental, sem contar que o futebol muitas vezes, embora seja o esporte mais visto, mais comentado, mais discutido no país, não necessariamente ele é tratado com o profissionalismo que ele merece. E estudos e pesquisas como essa ajudam a dar norte, né? A construir planejamentos de longo prazo, a permitir que os clubes tenham um plano de ação, de marketing, de comunicação, de ação com os seus torcedores, que, como vocês sabem muito bem, ultrapassa a dimensão do estádio, né? A relação do torcedor com o time dentro do estádio é um momento específico. Você tem uma experiência de torcida muito maior fora do estádio do que dentro. Então, me parece que o raio-x que a gente está publicando esse ano, mais uma vez com vocês, e já agradecendo, né, de novo a parceria e a oportunidade, a confiança na gente, ele vai ajudar muito a essas pessoas, a essas lideranças, aos executivos que querem olhar para o futebol de maneira séria, né? Ou seja, como é que a minha torcida está se comportando, como é que o torcedor no geral está buscando, como é que ele quer assistir, como é que ele quer consumir, e a pesquisa traz indicadores bastante relevantes nesse sentido também. Obrigado, Felipe Nunes, diretor da Quest. Essa pesquisa, o maior raio-x do torcedor, pesquisa CNN, Itatiaia Quest, já destacando para você que aqui no Rádio Esportes, né, Simões, a partir de agora, nós vamos trazer dados iniciais e daqui a pouco no site da Itatiaia, você vai acessar itatiaiasport.com.br, ao longo do dia, vários dados quanto a essa pesquisa sempre reveladora aqui do nosso futebol, esse raio-x do torcedor. Vamos colocar na tela para você que está no YouTube da Itatiaia
os primeiros dados aí de porcentagem das torcidas, das maiores torcidas do futebol brasileiro. Simões, o Flamengo aparecendo com 25%, o Corinthians com 17%, o Palmeiras com 10%, o São Paulo com 9%, o Vasco com 5%, com 4%, Atlético, Cruzeiro, Grêmio com 3%, Internacional e Santos com 2%, Bahia, Botafogo, Sport e Recife. A gente tem também daqui a pouquinho para trazer detalhes comparativos quanto à edição do ano passado, né, Simões? Exato. O impressionante disso aí, Cirilo, é que esse G4, né? A gente coloca aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, juntos, eles têm 61% dos torcedores do Brasil. Então, os 4 primeiros colocados ali, não mudou em relação ao ano passado, o pessoal vai ver daqui a pouquinho, mas Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras juntos, eles têm 61% da massa de torcedores do Brasil. A gente pensando que a gente tem uma cultura de futebol estadual, né? Que é como o nosso futebol surgiu, é uma marca realmente impressionante que esses 4 clubes, né? O Flamengo do Rio e os outros 3 de São Paulo alcançam nessa pesquisa com pouca alteração, né? Os números são bem parecidos com os do ano passado, o torcedor vai ver nas próximas artes. Vamos trazer dados comparativos quanto a essa edição do ano passado, também em abril de 2023, agora para esses dados trazidos com esses dados aí relacionados a partir de abril de 2024, né? Até 1º de maio. Olha só, a variação do Flamengo de 24% para 25%, a variação do Corinthians negativa de 18% para 17%, a variação positiva do Palmeiras de 9% para 10%, a variação do São Paulo também positiva de 8% para 9%, a do Vasco da Gama de 4% para 5%, aí um dado, né, Simões? Isso, e essa do Vasco é importante, porque o Vasco aparece na 5ª posição, que no ano passado era ocupada por Atlético e Cruzeiro, né? E um outro ponto importante, Cirilo, de destacar, tá? É que todas essas mudanças aí estão dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 1,4 ponto percentual. Então, 1,4 ponto percentual, você pode ver que as alterações todas estão dentro dessa margem de erro. Nessa mesma arte, para você que tá no YouTube da Itatiaia, para você que não tá, que tá no radinho, eu descrevo para você a variação negativa do Atlético de 5% para 4%, que na próxima tela também já integrada ao Cruzeiro também com essa variação de 5% para 4%, o Grêmio com variação positiva de 3% para 4%, o Internacional também variando positivamente de 2% para 3%, o Santos estável 3% nas duas pesquisas, o Bahia também 2% nas duas pesquisas e o Botafogo de 1% para 2%. Olha só, torcedor, já no site da Itatiaia, itatiaiasport.com.br, as primeiras matérias relacionadas a esse raio-x, o maior raio-x do torcedor. Pesquisa CNN Itatiaia Quest. Por exemplo, Palmeiras tem torcida mais nacional que seus rivais paulistas, diz pesquisa. Tá no site da Itatiaia. Atlético, Cruzeiro e Grêmio têm maiores torcidas fora do eixo Rio-São Paulo, mostra a pesquisa, tá lá também. Vasco ultrapassa Atlético e Cruzeiro e entra no top 5 de maiores torcidas do Brasil. E também matérias explicando a metodologia dessa pesquisa, comparativos quanto ao que mudou de 2023 para 2024. Ao longo do dia, né, Simões? Tudo no site da Itatiaia. Sim, e até segunda-feira. Então, até segunda-feira. Ao longo dessa quarta, amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Então é uma super pesquisa, assim. Ótimo, acompanhem no site da Itatiaia e vamos, claro, repercutindo ao longo dos dias, ao longo da semana, aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, essa pesquisa que é o maior raio-x do torcedor. Esse é o